Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar como que o átomo ele é composto. Nós vamos falar das camadas eletrônicas, ou seja, como que os elétrons são distribuídos no átomo, tudo bem? Então, no caso, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas eletrônicas, tá? E se a gente for ver lá na tabela periódica, a tabela periódica ela tem mais ou menos um desenho assim, não é? E com o hidrogênio lá em cima, aqui separado. Se a gente for contar os períodos que tem aqui, ou seja, as camadas, dá equivalente a 7 camadas, tá? Então, esses períodos que tem aqui são correspondentes a essas camadas aqui, que a gente chama de K, L, M, N, O, P, Q. Mas na tabela a gente chama de períodos, então vai ser período 1, 2, 3 até o período 7. Então vai aqui do período 1, onde se encontra o hidrogênio, e desse lado aqui, onde tem os gases nobres, tem o hélio, certo? Mas o hélio faz parte de uma família, tá? Então só não confundam isso. Só o hidrogênio que ele é separado. Mas então vai do 1 até o 7. Aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o frâncio aqui, tudo bem? Então, isso aqui só para a gente ilustrar, para saber por que temos essas 7 camadas aqui. E essas 7 camadas, elas correspondem ao quê? Níveis de energia, tá? Então, quando você tem um elemento que possui, por exemplo, elétrons na camada P, ou seja, que seria o nível 6, isso significa que ele tem bastante energia nesses elétrons. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que são elétrons, tá? Que estão longe do núcleo, tá? Então aqui, ó, quando nós observamos para nossa representação do átomo aqui, tá? Deixa eu apagar esse desenho. Mas quando a gente observa essa representação do átomo aqui, o que a gente vê? A gente vê que temos aqui no centro uma quantidade de prótons e nêutrons que formam o núcleo, tá? Observem que isso aqui, ó, é o núcleo em si. Esse círculo aqui não está envolvendo o núcleo como se fosse uma cápsula, tá? Não, o núcleo são todos esses prótons e nêutrons, tá? Vamos dizer aqui que as bolinhas vermelhas, tá? As bolinhas vermelhas são os prótons, e as bolinhas azuis, tá? Deixa eu pegar a cor aqui. Então as bolinhas azuis serão os nêutrons, tudo bem? Então a gente tem aqui prótons e nêutrons. Aqui eu fui colocando numa quantidade específica, tá? Não contei muito bem se tem a quantidade correta de prótons e nêutrons aqui, tá? Mas é só para representar que é um átomo que tem bastante partículas no seu núcleo, né? Consequentemente, se a gente somar, tá? Só para a gente relembrar, tá? Se a gente somar aqui prótons mais os nêutrons, nós vamos ter a massa atômica, tudo bem? Então isso aqui, massa atômica, é quanto que a gente tem de massa unitária na somatória de prótons e nêutrons, tá? Então isso aqui não é dado em gramas. Quando a gente tem um valor x, não vai ser dado em gramas, ele vai ser dado em U, que são unidades, tá? Aqui também o que a gente pode ter? A gente tem o número de prótons, então isso quer dizer que a gente tem o número o número atômico dele, ou seja, é como se fosse o RG do átomo, tá? Então a quantidade de prótons indica a quantidade, o número atômico dele especificamente. E aqui a gente vai ver tudo sequencialmente distribuído lá na tabela periódica. Outra coisa que a gente consegue saber aqui, se a gente tem o número de prótons, a gente vai ter também o número de elétrons. Por quê? Porque a quantidade de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Então, quando a gente olha aqui para essa distribuição, nós conseguimos ver que na primeira camada, tá? Nessa primeira camada aqui, que a gente vai chamar de camada K, tem 2 elétrons. Tudo bem? São 2 elétrons aqui nessa camada. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Então, a gente tem, ó, 2 elétrons aqui nessa camada, tudo bem? Então temos 2 elétrons aqui. Quando a gente vai para a camada L, tá? Então essa aqui, camada L, a próxima camada, né? Então, camada L, nós vamos ter aqui um total de, deixa eu pegar uma cor diferente, a gente vai ter um total de 8 elétrons, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá?
Se a gente for para a próxima camada, que é a camada M, a gente vai ter bem mais elétrons. Ok? Então, nós vamos ter aqui um total de 18 elétrons, tá? Eu não vou ficar marcando aqui, senão a gente perde muito tempo, tá? Mas são 18 elétrons aqui, depois 32. Se o átomo continuar, né? Essa aqui é a camada N, aí vai ter a camada O e assim por diante. A gente vai cada vez aumentando até que chega aqui na camada P, que começa a diminuir e volta para 8 na camada Q, tá? Isso tudo tem explicação e mais para frente a gente discute isso em outra aula. Mas aqui, só observando esse átomo específico, tá? Eu vou apagar aqui, ó, para a gente poder usar esse canto aqui. O que acontece? Por que eu quis circular isso daí? Porque esses valores, essas quantidades de elétrons que vão sendo distribuídos, eles não são aleatórios, tá? Não é aleatório essa quantidade aqui. O que acontece? Acontece que para a gente formar a camada K, né? Então a gente tem lá nível 1, a camada K, a gente pode aqui encontrar um único orbital. Então aqui, o nível 1, tá? Nível 1, que é a camada K. Então vou colocar aqui K igual a 1, tá? Que é o nível, tá? Vamos colocar N aqui em cima para a gente saber que é o nível. Então a gente tem K igual a 1, né? Que é o nosso nível. O que acontece aqui? A gente tem um orbital, no caso, um orbital do tipo S. E no orbital do tipo S nós temos qual possibilidade, qual quantidade de elétrons possível? A gente consegue ter somente 2 elétrons. E 2 elétrons ainda, né? Que eles vão ter spins diferentes. Então, a gente representa setinhas opostas, tá? Para a gente dizer que os elétrons têm spins diferentes, tá? Então, no orbital S, que ele tem o formato de uma esfera, tá? A gente pode, no máximo, ali ter 2 elétrons, tá? Tudo bem? Agora, no nível 2, que é a nossa camada K, então a gente tem, nossa camada L, né? Deixa eu apagar aqui. Nossa camada L, tá? Ela tem nível igual a 2. O que a gente vai ter? A gente vai ter o orbital S, mas a gente tem também o orbital P, tá? Não é nível P, é o orbital do tipo P. Só relembrando, a gente tem orbital S, orbital P, orbital D e orbital do tipo F, tá? O orbital S, ele tem o formato do quê? O formato de uma esfera. O orbital P, ele tem formato do quê? Ele tem o formato de lóbulos, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Ele é como se fosse uma bexiga, tudo bem? Então a gente tem aqui o formato de uma bexiga e ele vai ter uma outra bexiga aqui embaixo. É como se fosse um número 8, mas aqui a gente tem um lóbulo e outro lóbulo. No total desses 2 lóbulos, a gente pode ter no máximo 2 elétrons. Só que a gente tem esse lóbulo no eixo X, né, esses 2 lóbulos no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Tudo bem? Então a gente tem ali uma possibilidade de 6 distribuições de elétrons, tá? Então no eixo Z também a gente tem. Então a gente tem aqui, cabem 2 elétrons aqui, né? Em spin up e spin down, cabem 2 aqui também, em spin up e spin down, e também 2 aqui em spin up e spin down. Então são 6 possibilidades de elétrons. Então a gente vai ter o elétron no lóbulo X, a gente vai ter o elétron nos lóbulos Y e nos lóbulos Z. O que isso aí quer dizer? Quando a gente faz a distribuição, né, desses orbitais, que são funções matemáticas, a gente tem um eixo que vai aqui, outro que vai aqui e outro que vai aqui, tá? Então a gente vai ter um lóbulo que se forma aqui, a gente vai ter, obviamente, o lóbulo embaixo, a gente vai ter um lóbulo que se forma aqui e o outro lá atrás, e um lóbulo que vem aqui e o outro aqui atrás, tá? Então entenda, esse daqui está para cima, esse aqui está para baixo, esses daqui, ó, eles estão nesse sentido aqui, e esse daqui é como se ele estivesse saindo da tela do computador, tá? Então aqui, eixo Y, eixo X, e o que estão saindo fora da tela do computador seria o eixo Z, tá? Então, você tem 6 possibilidades. Imagina que você tem lá 6 bexigas, você amarra elas no centro e você vai ter, então, essa distribuição aqui,
tá? Isso é bastante importante saber para a gente conseguir mais para frente entender como se tem as ligações químicas. O que acontece? Esses outros aqui, ó, o D e o F, eles já começam a ser um pouco mais complexos, tá? No caso, eles vão ter 4 pares aqui no D, né, desses lóbulos. Aí eles vão se juntar com outros, né? Então a gente tem aqui um total, uma possibilidade muito maior de encontrar elétrons, tá? Então aqui a gente tem possibilidade de encontrar 2, aqui a gente vai ter a possibilidade de encontrar 6, aí aqui a gente vai ter uma possibilidade de encontrar mais 10 elétrons, e no outro a gente vai ter a possibilidade de encontrar mais 14 elétrons. Então você vai somando tudo isso daqui e você vai tendo ali uma distribuição maior, tá? Você vai conseguindo ter aqui uma quantidade maior de elétrons sendo distribuídos. Por quê? Porque você vai tendo uma abertura grande de orbital para orbital, né? Então, voltando aqui, tá? Só vou apagar isso daqui é só um parênteses, ok? Isso aqui é só um pequeno parênteses. Voltando aqui, então, o que nós temos aqui na camada L? Nós temos, então, a possibilidade do orbital S, que tem 2 elétrons, e a possibilidade do orbital P, que tem mais 6 elétrons. Tudo bem? Então, por isso que a camada K só tem a possibilidade de 2 elétrons. A camada L, ela vai ter a possibilidade desses 8 elétrons aqui, no máximo, né? Agora, se a gente for para a camada M, nós vamos ter aqui o nível 3. Aqui nós vamos ter a possibilidade de S, que é 2 elétrons. Nós vamos ter aqui P, que é um total de no máximo 6 elétrons. E aqui a gente vai ter a D, que é um total de no máximo 10 elétrons, tá? Então você tem aqui 3 níveis possíveis de distribuição para 3 orbitais possíveis aqui, tá? Aí quando a gente vai para a camada N, né? Aqui, nível 4, a gente vai ter a possibilidade de S, 2 elétrons. A gente vai ter P, o máximo de 6 elétrons. A gente vai ter D, que é no máximo, acho que estou na frente aqui da câmera, né? Só para não... Vamos puxar um pouco para cá, só para não ficar por baixo aqui, tá? Então tá, aqui ó, N. A gente tem nível 4, certo? Então tem o S, nós vamos ter P, nós vamos ter o D, e a gente também tem aqui a possibilidade do F, tá? Então o que acontece? Nível S, no máximo 2 elétrons. O nível P, no máximo 6 elétrons. O D, no máximo 10 elétrons. E o F, né, no máximo, vão ser 14 elétrons, tudo bem? O que acontece? Se a gente somar agora essas coisas aqui, obviamente, só 2. Aqui, quando a gente soma, 2 com 6, 8, né? Aqui, se a gente somar tudo isso daqui, né? Então, se a gente somar aqui, quanto que a gente vai ter? A gente vai ter na somatória aqui igual a 18, certo? 18. E esses daqui, se a gente somar 2 com 6, 8 com 10, 18 com 14, nós vamos ter 32, tá? Então, o que a gente consegue observar aqui, né? Só para não ficar debaixo da câmera aqui, tá? 32. O que a gente consegue observar aqui? Nós conseguimos observar que esse 2 aqui, ele é oriundo da onde? Né? A gente pode observar aqui, ó, esse 2 aqui, ele é oriundo da onde? Da quantidade de elétrons possível de serem distribuídos nos orbitais que existem na camada K, que no caso é só orbital do tipo S. Esse daqui, a camada L, tem 8 elétrons. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade aqui de 2 tipos de orbitais diferentes. Então, nós temos aqui orbitais do tipo S e P, sendo que no máximo nos orbitais S são 2 e no máximo nos orbitais P são mais 6 elétrons. Esse daqui, o que vai acontecer? Nós temos
S, P e D. Então, a gente consegue chegar aqui a uma distribuição de 18 elétrons. Nesse daqui, no N, a gente vai ter o S, o P, o D e o F. Então, a gente consegue chegar no máximo lá uma distribuição de 32. Obviamente, nesse daqui a gente vai ter S, P, D e F. Nesse daqui a gente vai voltar a ter S e P. Tudo bem? E nesse daqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a possibilidade de S e P. Tudo bem? O que isso aqui quer dizer, né? Se a gente começar a observar a tabela periódica, tá? Eu vou apagar aqui para a gente conseguir fazer aqui a explicação, tá? Mas quando a gente começa a observar a tabela periódica, a primeira coisa que nós temos que saber é que ela é dividida em famílias e também dividida em períodos. Então, assim, ela tem as famílias, que são os grupos, né? Então, por exemplo, são elementos que possuem características muito similares. Então, por exemplo, quando você vai lá na família dos metais alcalinos, você vai ver que todos os metais alcalinos, que é o grupo 1, né? Todos eles vão terminar com um elétron na camada de valência. Então, você tem o núcleo, né, formado por várias outras partículas, no caso prótons e nêutrons, e na camada de valência, ou seja, na camada mais externa, vamos dizer que aqui tem outras camadas aqui, né? Mas na camada mais externa, ele vai terminar sempre com um elétron. Se você vai fazendo isso dentro dos grupos, né, ou seja, das famílias, você vê que vai se repetindo. Por quê? Porque são características desses elementos em especial, tudo bem? Aqui no caso, o que acontece? Quando a gente observa a tabela periódica, nós sabemos, tá? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui que fique bem feito, né? Quando a gente faz, quando a gente vai montar a tabela periódica, o que a gente observa? A gente observa que ela tem o primeiro grupo, né, que é o grupo 1, ou seja, o grupo dos metais alcalinos. Então, você tem lá o grupo 1. Ele é formado por 7 períodos, certo? A gente tem o hidrogênio aqui em cima, né, que é excluído. Aí a gente tem um espaço que é dos metais de transição. E começa aqui outros elementos químicos, que são alguns que não são metais e ametais. E aqui você tem a família dos gases nobres. Aqui em cima você tem o hélio, tá? O desenho não ficou muito bonito, mas vai dar para a gente entender. O que acontece? Todos os elementos que compõem, tá? Todos os elementos aqui que compõem essa família, ou seja, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, que ficam ao lado, né? Então você tem duas famílias aqui. Todos eles que compõem os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, tá? Todos esses elementos aqui, todos eles terminam os orbitais terminam os elétrons nos orbitais do tipo S, tá? Todos esses elementos que se encontram aqui, né, que eles não são metais, alguns deles são, obviamente, mas a grande maioria eles não são metais, tá? Ou seja, nós temos gases, nós temos ou melhor, deixa eu até pintar de outra cor aqui. Nós temos gases, nós temos alguns elementos que se comportam como semimetais, né? Hoje mais conhecidos como ametais, né? Como é o caso do silício, por exemplo, do carbono. Essa região aqui, a gente vai ter os elétrons terminando nos orbitais do tipo P, tá? Incluindo aqui, né, os gases nobres, tá? Também eles entram nisso. Tá? Não ficou tão bem desenhado, mas dá para entender, né? Deixa eu ver se eu consigo só deixar aqui um pouquinho mais organizado, tá? Então aqui, esses daqui são os gases nobres, também terminam em P, tudo bem? O que vai acontecer? Aqui no centro, eu vou mudar de cor agora, aqui no centro nós temos os metais de transição. Todos os metais de transição terminam
no orbital D. Só que aqui, ó, bem nessa região aqui, tá? Deixa eu até fazer do jeito certo aqui para ficar mais visível, tá? Bem nessa região aqui, ó, mais ou menos por aqui, tá? Ou seja, no nível 6 e no nível 7, o que a gente tem aqui? A gente tem o grupo dos actinídeos e dos lantanídeos, tá? Esses elementos aqui, eles têm um grupo, né, que aparece geralmente na parte de baixo da tabela, dividido em 2. E aí lá você tem os actinídeos e os lantanídeos, tá? O que vai acontecer aqui? Esses são aqueles que terminam no orbital F, tá? Então esses daí são os que terminam no orbital F. Ok? Então eles terminam no orbital do F. Então os elétrons mais externos deles vão terminar no orbital F. Aonde que eles estão? Por que eu coloquei aqui, ó, nessa região? Por quê? Porque a tabela periódica, ela não é algo em duas dimensões. Ou seja, que se apresenta em Y e se apresenta em X. Não é só assim. Ela também se apresenta em Z. Então aqui Y, aqui X e aqui Z. Ou seja, esses elementos aqui é como se fosse uma gaveta saindo da tela do computador. Esse bloco aqui é como se ele estivesse saindo na direção da gente que está assistindo o vídeo, né? E eles são os elementos que têm a distribuição nos orbitais F, tá? Então, quando nós observamos aqui as camadas K, L, M, N, O, P, Q, a gente sabe como vai ser a distribuição, ou seja, quais os possíveis orbitais que vão se encontrar aqui. A gente vai saber a quantidade possível de elétrons a ser distribuído no átomo e a gente vai saber também a posição que esses elementos se encontram na tabela periódica, tá? Só lembrando aqui que o hidrogênio, tá? Que, como eu falei, ele fica separado, mas ele também termina no orbital S, né? Obviamente, porque ele é o menor de todos. Então, o que acontece? Quando a gente observa quando a gente observa aqui a tabela periódica, a gente tem especificamente essas distribuições. Então, sempre os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos terminando em S, os ametais, todos eles em P, os metais de transição, ferro, cobre, ouro, sempre no D, e, no caso, as chamadas terras raras ou actinídeos e lantanídeos, eles vão terminar no F. Então, isso eu consigo montar o meu átomo. Ou seja, se eu for fazer aqui a distribuição de elementos do grupo das terras raras, eu vou fazer de 6 a 7 círculos aqui de distribuição de elétrons, né? Dependendo se for actinídeos são 6, lantanídeos vão ser 7. Então, eu vou fazer um total de 7 desses anéis. E aí o que eu faço? Começo a fazer a distribuição dos elétrons. O que eu preciso saber? Por exemplo, se eu estou falando no caso aqui dos actinídeos, eu vou saber que eles vão ter orbitais muito mais externos. Então aqui, quando a gente observa, mas está SP aqui, né? Está SP aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando chega nessa distribuição, aqui, existem orbitais do tipo F, tá? Orbitais do tipo F, que se encontram mais acessíveis do que orbitais do tipo SP. É como se a gente tivesse orbitais SP de energia mais elevados. Então, em vez de os elétrons irem para os orbitais S e P, eles vão para os orbitais F, mesmo que pareça que os orbitais F são mais energéticos. Isso daí se dá por um fenômeno que ocorre com a contração dos átomos, tá? Então, no caso, o que acontece? É a chamada contração dos lantanídeos, tá? Então, a gente tem lá a contração dos lantanídeos.
lantanídeos. Tá? Então o que acontece? É como se fosse tendo a distribuição dos elétrons, né? Então você tem lá o seu núcleo, e você vai tendo a distribuição dos elétrons, só que chega num determinado ponto que é como se os orbitais eles têm uma certa distância, né, de um orbital para o outro, né? Isso interfere então na distribuição das camadas. Mas é como se essa distância aqui diminuísse. Então isso faz com que seja possível alguns elétrons saltarem de um nível para o outro, e aí fica mais fácil de chegar nos orbitais do tipo F. Então esses elementos aqui, que estão nesses níveis mais energéticos e consequentemente nas camadas mais externas, eles não necessariamente vão terminar em sp como aqui, tá? Eles vão chegar nos orbitais F. Ou seja, eles conseguem passar de um nível para o outro mais facilmente, tá? Então acontece esse fenômeno aí quando temos a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. Para você que vai prestar vestibular, basta saber isso daqui, que na camada K são 2 elétrons, que na camada L são 8 elétrons. Isso daí se dá porque você tem, por exemplo, na camada K somente um tipo de orbital, e na camada L 2 tipos de orbital, na camada M até 3 tipos de orbital e assim por diante. É isso só que vocês têm que saber, tá? A parte da contração dos lantanídeos é um pouco mais avançado, e isso você vai ver quando for fazer um curso da área de ciências, seja engenharia, medicina, química, física, tudo bem? Então é só uma curiosidade para quem pensa em fazer um curso desses, tá? Vocês vão ver isso lá dentro. Mas o mais importante é saber como fazer essa distribuição. Então, você sabendo que a camada K ela vai estar presente no nível 1, você saber que a camada L vai estar no nível 2, né? K, L, M, N, O, P, Q. Você sabendo isso, que isso aqui é referente aos níveis de energia, e sabendo que dentro desses níveis de energia é possível ter determinados orbitais, então fica fácil da gente compreender melhor a tabela periódica. Então a tabela periódica, ela é o que? Ela é um reflexo dos átomos dos elementos químicos. Então, pessoal, agradeço muito por você ter assistido essa aula. Se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão estudando química ou física, engenharia e que precisam desse tipo de conteúdo. E, obviamente, se preparem que eu vou trazer outras aulas, tá? Então, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima aula.